E agora eu vou passar a palavra para Priscila Roberta Gaspar de Oliveira. Priscila Roberta é pedagoga e bacharel em Letras e Libras, especialista em docência superior e mestre em educação pela PUC São Paulo. Foi secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência entre 2019 e 2020. Atualmente, é diretora da política de temática dos direitos da pessoa com deficiência. Passo a palavra para você, Priscila. Muito bem, então boa tarde a todos. Novamente, eu peço desculpa pela confusão. Sou Priscila Gaspar, diretora de políticas temáticas dos direitos da pessoa com deficiência, Departamento da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, chefiado pela ministra Damares Alves. Eu sou uma pessoa surda, usuária da língua brasileira de sinais. Neste momento, quem está fazendo a versão voz é o Sérgio Nogueira, assessor bilíngue da mesma secretaria. Eu quero realizar a minha autodescrição. Sou uma mulher de pele branca, cabelos curtos, louros, tenho 43 anos de idade. Estou com uma camisa azul marinho e um blazer preto, sentada na sala da assessoria da secretaria, uma parede branca ao fundo. Eu sempre me apresento falando da importância da língua brasileira de sinais e da audiodescrição. Nós estamos em um evento discutindo a acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, é muito importante que nós reflitamos sobre as diferentes situações e demandas das pessoas com deficiência. Primeiramente, é importante salientar que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência foi ratificada no Brasil com emenda constitucional Eu adoro queijo. 6949, de 25 de agosto de 2009. Desde então, foi adotado o novo conceito da pessoa com deficiência, conforme descrito no artigo 1º da referida convenção. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com as diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Com a promulgação da Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146, de 2015, um marco normativo brasileiro de proteção da pessoa com deficiência, foi estabelecido que a deficiência é um desafio da sociedade. Afinal, se trata da interação do indivíduo com o ambiente no qual ele vive e trabalha. O objetivo central dessa lei encontra-se na promoção do exercício das liberdades e dos direitos fundamentais em igualdade de condições com as demais pessoas, de modo a permitir a inclusão real e exercício da cidadania. A Lei Brasileira de Inclusão destaca que é finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego promover e garantir condições de acesso e de permanência da pessoa com deficiência no campo de trabalho.
Além disso, um marco fundamental para o debate sobre o mercado de trabalho para as pessoas com deficiência vem se fortalecendo nesses 30 anos da Lei de Cotas para as pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. A Lei 8.213, de 1991, foi criada para garantir a inclusão no mercado de trabalho formal. Essa lei é essencial para a conquista e afirmação da autonomia, independência e dignidade das pessoas com deficiência em condição de igualdade com as demais pessoas. A Lei de Cotas é um importante divisor histórico e social, pois institui a reserva percentual em empresas com mais de 100 funcionários para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados. Esse percentual é uma forma de nivelamento do número total de empregados constantes em todos os estabelecimentos da empresa com o número de pessoas com deficiência, de modo a promover maior inclusão possível no ambiente de trabalho. Os dados mostram esse cenário. De acordo com a base de dados da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, principal fonte de informação e estatísticas sobre os trabalhadores nas empresas, havia cerca de 534 mil vínculos formais ativos de pessoas com deficiência no mercado de trabalho no Brasil em 2019 e 486 mil em 2018. O tipo de deficiência predominante nesses vínculos era a física, seguida pela deficiência auditiva, em seguida a deficiência visual. A Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, também prevê punição à negativa ou obstrução de emprego, trabalho ou promoção à pessoa em razão de sua deficiência. O artigo 8º constitui crime punível com reclusão de 2 a 5 anos e multa. Negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa em razão de sua deficiência. A prática discriminatória pode levar a empresa a sofrer sanções, podendo a fiscalização notificá-las e aplicar multas nos casos devidos. Sobre este tema, a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência trabalha constantemente para promover a participação das pessoas com deficiência em qualquer processo de elaboração ou modificação de políticas. Sabemos que valorizar a informação é papel de toda a sociedade, pois é um direito de todos. Por isso, a informação é um direito fundamental da pessoa com deficiência, que oportuniza a efetiva participação social. A garantia na inserção e manutenção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho são essenciais para que sejam aplicados os pressupostos do artigo 27, item 1, da Convenção Internacional. Os Estados-partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência ao trabalho em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Esse direito abrange o direito à oportunidade de se manter com o trabalho de sua livre escolha ou aceitação no mercado laboral, em ambiente de trabalho que seja aberto, inclusivo
e acessível a pessoas com deficiência. Os Estados-partes salvaguardarão e promoverão a realização do direito ao trabalho, inclusive daqueles que tiverem adquirido uma deficiência no emprego, adotando medidas apropriadas, incluídas na legislação. É preciso compreender que a inclusão e manutenção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho também requer medidas para garantir a acessibilidade, de modo a afastar barreiras. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais, sem barreiras urbanísticas e arquitetônicas, de mobilidade, nas comunicações e na informação, nas atitudes sociais e culturais, econômicas e tecnológicas. É importante realizar uma identificação de barreiras no local de trabalho, checar a necessidade de adaptações de acessibilidade, adotar tecnologias assistivas quando necessárias. As empresas precisam conscientizar as equipes para incentivar mudanças positivas na cultura organizacional. É preciso romper com o estigma da discriminação e do preconceito. Essa é a principal barreira. Os empregadores precisam superar as barreiras dos mitos e reconhecer as potencialidades das pessoas com deficiência, empregando-as e dando-lhes condições de desenvolvimento profissional e pessoal, ou seja, atuando como propulsores do desenvolvimento humano. A solução para a inclusão social das pessoas com deficiência no mercado de trabalho deve ultrapassar as políticas públicas e ter como meta atingir a sociedade em geral, destacando a capacidade laboral e resgatando a sua condição de cidadão. A adoção do modelo social da deficiência impõe o afastamento da visão puramente biomédica e exige uma compreensão pautada na interação entre os impedimentos físicos, sensoriais, mentais e intelectuais de longa duração e as barreiras que são socialmente impostas e impedem a plena participação social. Este é o grande desafio para a sociedade atual, a mudança de paradigmas. Muito obrigada a todos.